Boa noite. Quem está na aula como usuário do Zoom? Boa noite, Eduardo. Boa noite, professora. Eduardo Caetano? Isso, Você foi meu aluno matutino, né, Eduardo? foi. Vamos lá? Vamos para nossa aula, então? De física. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Só um minuto que eu tenho que pegar o material aqui, que eu não sei onde tá. Não abriu aqui. Deixa eu só clicar nele, que aí ele abre. Pronto. Eletrostática. Agora eu vou fazer o compartilhamento com vocês, tá? Aqui que saiu alguém. Alguém entrou na aula errada. Todo mundo está me ouvindo bem? Quem é o aluno que está aí como iPhone? Quem é esse aluno aqui, ó, que está aqui como iPhone? É a Natália. Ah, Natália. Senão não tem como eu pôr presença para você depois, Natália. Tá bom, eu vou trocar aqui o nome. Natália, você foi minha aluna no matutino também? Sim, Não. A maioria de vocês já foram meus alunos, né? Percebi isso. Vocês e tudo foi pro noturno? Tá trabalhando todo mundo? foi porque eu comecei a trabalhar. Ah, tá. Eu troquei de turno, professor. Foi? Trocou? Mas trocou porque tá trabalhando. Sim, tava trabalhando à noite, agora trabalhando de manhã. Ah, Eduardo. Ah, tá. Você trabalhava à noite, agora você tá trabalhando de manhã? É, Entendi. Eduardo foi meu aluno até no nono até agora, né, Eduardo? foi. Nono, primeiro, segundo, agora terceiro. Natália, você foi minha aluna no nono também, não foi não? Foi. Não, eu acho que foi no primeiro, por conta que eu passei pro noturno no segundo. Então foi só no primeiro mesmo. Ah, tá. Eu acho que foi só no primeiro. Então tá bom. Vou rever vocês de novo. Então vamos lá? Abriu aí para vocês, né? Pessoal, só tem uma coisinha que eu quero pedir para vocês. Não faltem as aulas nas nossas aulas, assistem às aulas, viu? Vocês estão faltando aula demais. Quase nem vejo vocês. Não faltem não. Aproveita que vocês estão no último ano. E outra coisa, falta demais ou dá progressão, viu? Pode ficar de progressão. Se você tiver nota, mas tem muita falta, corre um grande risco de você ficar de progressão. Pensa ficar de progressão no terceiro ano, no último ano. Sem graça, né? Se não faltar aula, não. Assiste às aulas, tá? Por mais que seja difícil, cansativo, não deixa de assistir, não. Então, vamos lá. Eu vou cobrar na prova de vocês de física só esse conteúdo aqui, porque a gente teve pouquíssimas aulas, tá? E aí vocês também não acessam muitas aulas, aí fica complicado. Então, vamos lá. Cargas elétricas, né? A gente, para entender a carga elétrica, a gente tem que entender o átomo. O átomo ele é composto por um núcleo atômico.
O núcleo atômico dentro dele só tem carga positiva, porque ele é composto por próton e por nêutron. E ao redor do átomo, parece que está travando um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem ou está falhando a minha voz? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá. E ao redor do átomo eu tenho a eletrosfera. A eletrosfera é onde está todos os elétrons, em 7 níveis eletrônicos, tá? Então, funciona assim. O próton, ele tem carga positiva, o elétron possui carga negativa. E o nêutron, ele não tem carga elétrica. Por quê? Para cada próton, ele tem um elétron. Então, isso anula a carga dele. Isso aqui é só uma parte teórica de quem descobriu o próton, o elétron e o nêutron. Esse material, eu já até postei ele lá no Classroom, mas eu postei no mural. Eu vou criar hoje um tópico e postar lá esse material para você estudar para a prova, tá bom? Então, ó, o corpo neutro, ele pode ser eletrizado. Ele pode estar eletrizado dessa forma. O corpo neutro e corpo eletrizado, na verdade. O corpo neutro ele é eletrizado dessa forma, por isso ele fala que ele é neutro, porque para cada próton ele tem um elétron, então ele não tem nenhuma carga livre, então ele fica com a carga dele nula. O corpo eletrizado positivamente, ele vai ter em excesso, olha aqui no desenho, ó, ele vai ter em excesso cargas positivas. Por isso existem mais prótons que elétrons. E o eletrizado negativamente, ele vai ter cargas livres, cargas negativas. Aí tem mais elétrons do que próton, tá? Então, o corpo neutro, ele vai adquirir carga positiva quando ele começar a perder elétrons. Então, aqui, ó, corpo neutro, ele só adquire carga positiva quando ele perde elétrons. Aí ele vai ficar com excesso de prótons. E ele só adquire carga negativa quando ele começa a ganhar elétrons. Aí ele vai ficar nessa posição aqui. Isso aqui é importante vocês saberem, ó, porque se tiver um exercício dessa forma, para a gente calcular a carga elétrica, a gente só calcula a carga elétrica em Coulomb. Então, vocês têm que entender os submúltiplos de Coulomb. Então, quando o exercício falar de milicoulomb, passar milicoulomb para Coulomb é 10 a menos 3. Microcoulomb é 10 a menos 6 Coulomb, tá? E nanocoulomb é 10 a menos 9 Coulomb. Então, presta atenção nesse detalhezinho aqui. Isso aqui, gente, essas conversões vocês têm que saber, tá bom? A fórmula eu até coloco no exercício. Mas a conversão vocês têm que saber, tá? Então, continuando. Para a gente calcular a carga elétrica de um corpo, essa é a fórmula que nós utilizamos, ó. Quantidade de carga elétrica é igual mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. A carga elementar ela é fixa, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá bom? Outro detalhe importante é o número de elétrons. Na química é diferente. Quando eu estou perdendo elétrons, então esse exercício fala que você está perdendo, sei lá, 20 mil elétrons. Se você está perdendo elétrons, então esse N aqui ó, é positivo, tá? Porque aí você vai ter em excesso prótons. Prótons têm carga positiva. Mas se o exercício disser que você está ganhando elétrons, então o N é negativo e você tem em excesso elétrons. E o elétron tem carga negativa, então se atenta para esse detalhe, tá? Porque às vezes o exercício ele traz o mesmo resultado. Porém, ele pode estar mudando o sinal, variando o sinal. Ou é positivo, ou é negativo. E se você não prestar atenção nesse detalhe, você acaba errando. Tá acompanhando aí? Todo mundo tranquilo? Tá dando para entender? Tá sim, professor. Então, como eu disse para vocês, ó, a carga elétrica ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, agora vamos para um exercício para a gente ver como faz. Então, aqui a gente tem uma régua de alumínio, tá? Inicialmente ela é neutra. E ela começa a perder elétrons, aí ela perde 50 milhões de elétrons. Determina a carga elétrica por ela adquirida.
Então, se ela está perdendo elétrons, o que ela vai ter em excesso? Lembra do que a gente acabou de falar. A régua está perdendo elétrons. O que ela vai ter de carga em excesso, então? Vocês conseguiram compreender? É uma pergunta para mim saber se vocês entenderam. Terceiro, alguém por aí? Quem não entendeu a pergunta? Tô aqui limpando aqui um negócio que é um computador aqui, esperando vocês responder. Por isso que eu tô de cabeça baixa. Ninguém se habilita? Eduardo? Natália? Érica? Eu acho melhor explicar de novo. Então vamos lá, ó. Uma régua, ela perde uma régua de alumínio inicialmente neutra. Se ela está neutra, ela não tem carga elétrica, tá? Quando ela começa a perder elétrons, então eu vou ter em excesso prótons. Prótons têm carga positiva, então ela vai ter em excesso, a carga dela vai ficar como? Positiva, porque ela está perdendo elétrons. Esse é o detalhe, tá? Para nós calcularmos, então a gente vai tirar os dados que a gente tem do problema. 50 milhões de elétrons tá aqui. Como a gente vai calcular tudo em notação científica, vamos também colocar 50 milhões em notação científica. Transformando isso em notação, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Gente, um detalhezinho aqui só para vocês relembrarem. Para mim escrever 50 milhões em notação científica, eu preciso... quando eu vou andar para a esquerda até chegar no número diferente de zero. Se eu ando para a esquerda, o meu expoente é positivo. Se eu andar para a direita, o expoente é negativo, tá? Então, se você for contar aqui, até você chegar no 5, você vai andar 7 vezes. Então, por isso, 5 vezes 10 elevado a 7, tá? A carga elementar é fixa, constante, então é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Agora eu vou substituir. Como ele está perdendo elétrons, então, ó, carga, Q de carga é igual a N positivo, porque a régua está perdendo elétrons, vezes a carga elementar. Então, a gente vai ter aí, ó, 5 vezes 10 elevado a 7, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo em coulomb, viu? Então, ó, carga elétrica é igual 8, porque 5 vezes 1,6 é 8. Na multiplicação de bases iguais, conserva-se a base, somos expoentes. Menos 19 com mais 7, menos 12 coulomb, tá bom? Então, a resposta correta é essa. Carga elétrica da régua é mais 8 vezes 10 a menos 12 coulomb. Esse maisinho não precisava nem aparecer, tá? Se ele não aparecesse, é positivo do mesmo jeito. Vocês já sabem disso, né? Alguma pergunta? Vamos para o segundo exemplo. Seja uma esfera de ferro e considere que ela está eletricamente neutra. Caso ela ganhe 200 bilhões de elétrons, qual será a sua carga? Dado que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o número de elétrons, agora a esfera, ela está ganhando elétrons. Então, a carga dela vai ser, o resultado final vai ser negativo. Porque o que eu tenho de excesso é elétrons e não prótons. 200 bilhões. 200 bilhões, eu também vou andar 11 casas até eu chegar no número diferente de zero. Então, transformando esses 200 bilhões em notação científica, vai ser 2 vezes 10 elevado a 11, tá? Carga elementar, pode falar. Lá em cima tá parecendo que tá positivo. Eu achei que ela perdia elétrons. Por que ela tá ganhando? Não entendi muito bem. Aqui, ó. Aqui no enunciado? Isso. Caso ela ganhe
Tipo, ela tá Caso, ganhando elétrons. isso, caso ela ganhe, tá? O detalhe tá aqui, ó, Natália. Caso ela ganhe 200 bilhões, Ah, tá. tá bom? Entendi, tá. Achei que tava falando que eu tinha ganhado 200 bilhões de elétrons. Tá. Então, caso ela ganhe, ó, ela está neutra, tá? Eletricamente neutra. Caso ela ganhe, quer dizer que ela pode ganhar ou ganhou, é uma condição, né? Qual será a carga dela? Tá bom? Então, se eu estou ganhando elétrons, aquele N fica negativo, porque eu tenho em excesso elétrons, tá bom? Se eu estiver perdendo, aí o N é positivo, porque eu vou ter em excesso prótons, e prótons têm carga positiva. É esse detalhe que você tem que lembrar, tá bom? Mas é boa pergunta, porque às vezes vocês ficam com dúvida nesses detalhes pequenos e muitos não perguntam. Aí fica na dúvida, não consegue resolver, né? Então, vamos lá. Transformando então esses 200 bilhões em notação científica, é 2 vezes 10 elevado a 11, tá? Porque, ó, eu vou andar para a esquerda, então o expoente positivo, e eu vou ter que andar 11 vezes, 11 casas até chegar no número diferente de zero, tá? Então, tá aqui. Então, ó, eu sei que a carga ela é negativa, o resultado final, porque eu estou, caso a esfera ganhe 200 bilhões de elétrons. Então, vai ser menos N vezes a carga elementar. Aí eu vou ter, ó, menos 2 vezes 10 elevado a 11, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 2 vezes 1,6 é menos 3, menos 2, né? Vezes 1,6 é menos 3,2. A base, multiplicação de bases iguais, é tudo base 10. Então, vai ser 10 somos expoentes. Aí eu tenho menos 19 com mais 11. Vai ficar menos 8 Coulomb no final. Então, a resposta final é a carga da esfera vai ser igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 8 Coulomb, tá? Detalhe importante, como eu sempre falo para vocês, fica atento nesses detalhes. Ó. Se a esfera está ganhando elétrons, então o resultado final da carga tem que ser negativo, porque elétron tem carga negativa e é ele que está em excesso. Agora, se ela estiver perdendo elétrons ou ganhando prótons, aí o resultado final é positivo, porque você vai ter em excesso prótons, tá? Então, é só um detalhezinho aí. Vamos a mais um exemplo. Não vai dar para passar tudo para vocês. Ah, tem uma fórmula que eu quero passar para vocês. Espera aí. Isso aqui é o mesmo jeito do outro. É só exercício. Princípio de atração e repulsão. Partículas, a gente sabe que com partículas iguais vão se repelir, diferentes vão se atrair. A eletrização, gente, acontece por 3 etapas, ou por atrito, ou por contato, ou por indução. Por atrito, eu vou pegar 2 corpos, 2 objetos, né, com materiais diferentes. Inicialmente, eles estão neutros, e aí eu vou atritar um com o outro, tipo esfregar, tipo um vidro com uma lã. Quando isso acontecer, eles terão cargas contrárias, tá? De sinais contrários. Como o vidro e a lã, por exemplo. Por contato é quando eu vou unir. Vou só contatar. Então, eu tenho duas esferas que são condutoras idênticas. Quando eu contatar uma com a outra, eu vou ter uma retribuição de carga elétrica e no final da eletrização por contato, todas as duas terão a mesma carga. A carga vai ser igual, tá? Por isso aqui, ó, no desenho tá assim. Carga A é igual a carga da esfera A vai ser igual à carga da esfera B no final da eletrização por contato. Por indução, a eletrização ela vai acontecer por um corpo indutor. Esse corpo indutor, quando ele se aproximar do corpo induzido, que geralmente está neutro, eles também terão cargas contrárias, tá? Então, aqui no exemplo, o induzido tem carga positiva, o indutor tem carga positiva, que é o A, o induzido
vai ficar com carga negativa no final. E aí, meninos, ó, exercício só de teoria. Então, depois eu peço que vocês deem uma olhadinha lá. Por último, eu quero falar para vocês da lei de Coulomb. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo de eu explicar. Aqui, ó, isso aqui dá. Então, ó, olha esse exemplo aqui, ó. Uma esfera com carga de 15 nanocoulomb faz contato com uma esfera B com carga de menos 7 nanocoulomb. Sendo informado que as esferas em questão são idênticas e metálicas, determine em coulomb a carga de cada esfera após o contato, tá? Então, aqui a gente chega na regrinha de Coulomb, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente resolver isso aqui, a gente viu que a regrinha de Coulomb é os modos de eletrização. Esferas idênticas, elas vão ser contatadas, quando elas são eletrizadas por contato, como disse lá no exercício, o que vai acontecer? Elas terão a mesma carga no final. Então, se elas são condutoras idênticas, elas foram contatadas, elas terão cargas iguais depois do contato, tá? Então, a gente vai ter que carga total final, desculpa, é igual a carga total inicial, garganta seca. Como a gente não sabe o valor da carga final da esfera, vamos chamar de Q a carga da esfera A e Q carga da esfera B também. Por quê? Porque elas são iguais, tá? Eletrização por contato, no final, todas têm a mesma carga, a carga elétrica no final. Inicialmente, uma é 15 nanocoulomb e outra é menos 7. Então, ó, Q com mais Q, 2Q. 15 menos 7 é 8 nanocoulomb. Então, Q é igual a 8 dividido por 2. Aí eu vou ter 4 nanocoulomb. Presta atenção. Nanocoulomb eu preciso transformar para coulomb. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Tá? E a gente vai até aqui hoje, porque eu tenho que dar aula agora para outra turma. Meninos, quer fazer alguma pergunta? Cadê o restante do povo? Nem fiz a chamada, só sobrou Eduardo e Érica. Érica, tá aí? Tô. Alguma pergunta você e o Eduardo têm para fazer? Não, professora. Deu para entender, pelo menos? Deu? Mas deu. Meninos, então eu vou postar, porque vocês estão assistindo essa aula só hoje, né? Vocês não assistem as aulas, eu tô trabalhando com esse conteúdo já tem umas 2 semanas. Natália tá voltando. Pessoal, assim, eu vou mandar esse material lá no Classroom. Usem ele para estudar para a prova. Copiem esses exercícios resolvidos no caderno, porque os exercícios da prova é semelhante, tá? Detalhe, qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp que eu respondo vocês. Natália, desconectou, foi? Saiu aqui. Eu não tenho esse programa aí que você falou, nem sabia desse trem. Uai, você não tem o código de acesso à sala, não? Não tem, não. Pede a Gabriele, então, que ela é a coordenadora do noturno. Sabe a Gabriele? Sei. Aí, como que é o nome mesmo? Eu só tô no grupo dos terceiros anos e lá eles mandam as aulas e quando eu vejo eu entro. Tá, é Classroom. Eu vou mandar para ela. Fala pra Gabi lá que você quer os códigos de acesso às turmas do Classroom. Na descrição do grupo tem. Tem? A senha de acesso. Então, aí, Então eu vou olhar lá. Dá uma olhadinha, qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar um zap, tá? Tá bom, então. Obrigada. De nada. Tchau, gente. Estudem para fazer uma boa prova. Eu acho que a gente tem aula amanhã. A gente aproveita para revisar mais um pouco também, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Faltem não. Tchau.